Oi, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, e feliz terça-feira! Estamos aqui para mais um dia de relato. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha e roda a vinheta. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Feliz terça-feira para você. Hoje, relato de vida, mais uma vez. E aí, gostaram do relato de ontem? Apesar de ter sido triste, teve um final feliz, graças a Deus. Quem ainda não assistiu, vai lá, vai curtir, vai comentar, vai compartilhar, ok? Gente, hoje, como vocês sabem, é relato de vida, né? Relato de vida é sempre triste, mas graças a Deus tem um final feliz. E você tem um relato para mandar para mim? Se tiver, o link para enviar o e-mail tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E eu também deixo lá o meu TikTok e o meu Instagram. Vão lá me seguir. No TikTok eu sempre coloco shorts dos próprios vídeos do YouTube, sabe? E no Instagram eu sempre procuro colocar stories, vlog do dia. Eu sempre tô por lá, sabe? Então é mais fácil pra gente se comunicar. Se você tem um relato, o e-mail tá na descrição do vídeo ou no comentário fixado, beleza? Mas bora lá para esse relato de hoje, gente, que é a amiga invejosa e o presente de casamento amaldiçoado. O relato, gente, Não, os nomes já estão trocados. Oi, Jéssica, pode me chamar de Neide. Tenho 30 anos e hoje estou aqui para contar o relato mais estranho, pesado e inacreditável que já presenciei na vida. E o que aconteceu com uma amiga muito próxima, que vou chamar de Rosa. Os nomes aqui estão todos trocados, mas a história é 100% real. Então, gente, não é ela, o relato não é dela, é de uma amiga dela, né? Aconteceu com a amiga dela. E até hoje ninguém sabe ao certo qual das amigas fez o que fez, mas entre nós, por tudo o que aconteceu, essa pessoa ganhou um apelido de Morgana, a amiga invejosa que trouxe uma maldição para dentro do casamento da Rosa. Nossa, ela separou todo aqui, capítulo 1, capítulo 2. As 6 amigas e um sonho do casamento perfeito. A Rosa tinha 21 anos quando começou os preparativos do casamento. O noivo, que vou chamar de Henrique, tinha 23 anos. Os dois viviam aquele amor de jovem, cheio de planos, cheio de expectativas. A Rosa era o tipo de noiva dedicada, meticulosa, animada, que sonhava com cada detalhe. E ela não preparava isso sozinha. Tinha um grupo inseparável de amigas, 6 ao total. Os nomes são Lívia, Carol, Bianca, Tati, Jana e ela, a Rosa. Lembrando, todos os nomes estão trocados. Parece que a câmera tá meio assim, né, gente? Não sei, ou se é impressão minha. Deixa eu aproveitar e abaixar aqui. Tá. E ali no meio estava a Morgana. A Morgana era daquelas amigas que sorria muito, mas o olho nunca acompanhava o sorriso. Sabe aquela pessoa que abraça apertado, mas você sente o ar pesado? Era ela. Nunca desconfiamos de nada, mas olhando agora, ficou tudo claro. O primeiro aviso: o homem sombra. Faltando 2 semanas para o casamento, a Rosa teve um sonho tão nítido que parecia real. Ela estava deitada na própria cama, não estava sonhando com flores, festa ou vestido. Estava sonhando com ele, um homem alto, totalmente preto, como se fosse uma sombra humana, parado ao lado da cama dela. Nunca tinha rosto, não tinha expressão. Só 2 buracos escuros, onde deveria estar os olhos. Nossa, gente, Deus me livre ter um sonho assim. E a sombra inclinou o rosto para perto dela e disse, num tom que parecia vir de dentro das paredes: não se case com ele. A Rosa acordou em pânico, suando frio, tremendo. Fez oração, tentou esquecer, mas na noite seguinte o sonho voltou. Gente, eu já ia ficar com uma pulga atrás da orelha, porque não é normal você ter esse tipo de sonho e ainda falando isso, sendo que você
estava perto de se casar, né? Ai, meu Deus. E depois na outra, e depois na outra, por 5 noites seguidas, a sombra, o aviso, os olhos escuros, tudo igual, sempre do mesmo jeito. Não se case com ele. O acidente. Faltando 7 dias para o casamento, a Rosa e o Henrique foram até a chácara onde seria a festa. Eles queriam confirmar detalhes, ver decoração, e o Henrique ainda queria pegar galhos para fazer espetos de churrasco, porque o fogo de chão seria enorme. Na volta para a cidade, o inesperado aconteceu. Não chovia, não tinha outro carro, não tinha animal na pista, mas o carro simplesmente perdeu o controle, capotou e caiu na ribanceira. O veículo destruiu. O Henrique saiu ileso, mas a Rosa teve o rosto cortado inteiro pelos estilhaços do para-brisa. Meu Deus do céu! Ai, Jesus! Foi levada para o hospital, levou pontos curativos e mesmo assim dizia: o casamento vai acontecer. Nem que eu tenha que ir com meu rosto todo remendado. Aquele era o primeiro sinal de que algo maior estava forçando tudo a dar errado. Gente, mas assim, parando para pensar aqui, vocês não acham estranho você ter o mesmo sonho seguido falando para você não se casar e mesmo assim você continuar querendo se casar? Apesar que, assim, se você for levar também muito ao pé da letra, porque aqui na história parece que a amiga estava fazendo algo para que ela não se casasse. Então meio que não era um aviso assim do bem, falando, ó, não se case porque não vai dar certo, não vai ser isso e aquilo, né? Nossa, é muito complicado, gente. Não sei se vocês entenderam o que eu tô tentando falar. Mas é bem complicado. Deixa eu abaixar aqui de novo. A morte do pai. 2 dias depois do acidente, o pai da Rosa foi para a chácara bem cedo para afiar os espetos. Ele não voltou para casa no horário. O irmão de Rosa, Daniel, foi até lá procurar. Quando ele entrou na área dos fundos, encontrou o pai caído no chão, com o espeto na mão e o rosto congelado numa expressão de pavor. O pai da Rosa tinha acabado de morrer de infarto fulminante, exatamente no local onde seria a festa. A família ficou destruída. A mãe da Rosa implorou: minha filha, adia esse casamento. Isso é um sinal. Mas a Rosa, emocionalmente abalada, disse: minha mãe, meu pai queria me ver casar. Eu vou até o fim. A gente, eu acho loucura. É muita loucura. Não, por tudo que já aconteceu e, tipo assim, pela morte do pai, vocês não vão nem viver o luto e casar? Ah, eu não sei se eu conseguiria ter essa força que ela teve. As amigas abraçaram ela, todas, inclusive Morgana, que passou a ter um brilho estranho no olhar. O padrinho mutilado. Nas vésperas do casamento, mais uma tragédia. Um dos padrinhos sofreu um acidente de moto, cortou gravemente a perna e teve que ser substituído. A Rosa já estava à beira do desespero. Já não dormia, já não sorria, já não parecia ser a mesma pessoa. Mas a Bianca e a Carol insistiram. Vai dar certo, isso é só nervosismo. E a Morgana? Morgana observava quieta, com aquele ar de satisfação escondida. O casamento sob um véu negro. O casamento aconteceu, mais de 300 convidados. A chácara decorada, música, comida, fotos, mas Rosa estava estranha. As amigas fizeram um reboco no rosto dela para tapar os cortes e hematomas, mas mesmo assim parecia que havia algo pesado sentado nos ombros dela. Ai, credo, Deus me livre, tá repreendido. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se alguém tem algo contra essa união, que fale agora, a Rosa sentiu o coração acelerar, como se alguém estivesse sussurrando no ouvido dela. Mas ninguém disse nada e o casamento seguiu. A vida a dois e a sombra que voltou. Um mês depois do casamento, o clima piorou. Pequenas discussões viraram brigas. O Henrique começou a beber demais. O humor dele mudava do nada.
Ele parecia outra pessoa. Até que uma noite, os dois dormiram no sofá da sala quando Rosa acordou com uma sensação horrível de ser observada. Quando ela abriu os olhos, viu ele. O homem-sombra estava parado no corredor, olhando diretamente para ela. Ela tentou acordar o Henrique desesperada. Quando ele finalmente acordou e olhou para o corredor, o homem havia sumido. A Rosa começou a chorar. O Henrique tentou acalmar, mas ele mesmo estava assustado. Foi aí que eles decidiram procurar ajuda espiritual. O Centro Espírita e a Revelação. Eles foram até um centro espírita afastado, numa chácara grande. A Rosa conta que o lugar era calmo, mas o ar parecia denso. Na entrevista espiritual, 2 médios ouviram tudo: os sonhos, o acidente, a morte do pai, o padrinho, a sombra no corredor. Deixa eu abaixar aqui de novo, gente. Em determinado momento, um dos médios abaixou a cabeça, fechou os olhos e ficou imóvel por vários minutos. Quando levantou, não era mais ele. A expressão tinha mudado, o olhar era outro. A boca estava torta num sorriso assustador. E então, a voz completamente diferente disse: Olá, Rosa. Eu sou o seu presente. Gostou do que eu fiz? Gastei? Não, gostou? Gostei dos meus presentinhos. A Rosa congelou. Ela conseguiu perguntar: Quem te mandou para mim? Quem fez isso comigo? O espírito deu uma risada grossa e respondeu: Foi sua amiga. Amiga não, amiga do cão. Isso não é amiga não. Ela me mandou. Não era para você se casar, mas você insistiu. Agora, aguenta. E cuspiu no rosto da Rosa. Foi preciso 4 médios para tirar o casal da sala. A desconfiança de que era Morgana. Depois disso, a Rosa ficou obcecada em descobrir qual amiga tinha feito isso. Era uma das 6? Era alguém de fora? Alguém que já tinha inveja do casamento? Ou inveja da Rosa? O centro aconselhou: não descubra. A verdade pode destruir mais do que a mentira. Mas dentro de nós, o nome que ecoava era o mesmo: Morgana. Ai, gente, é difícil porque eu também ia querer saber quem era. Olhar frio, presença pesada, energia estranha. Rosa se afastou. Nós também. Da Morgana, gente. Os anos seguintes e a queda do Henrique. Por um tempo, a vida se acalmou, mas nunca normalizou. O Henrique começou a beber demais, ficou agressivo, controlador, instável. Impedia a Rosa de trabalhar, sair, viajar, viver. Com os filhos, era ainda pior. Ele não aceitava o filho homossexual, não aceitava as escolhas dos outros, vivia num estado de raiva constante. A Rosa vivia num casamento que parecia um castigo. A noite da virada. No ano de 2020, a cunhada dela, eu vou chamar de Lívia, convidou a Rosa e os filhos para passarem a virada numa fazenda. O Henrique olhou para a Rosa com ódio e disse: Se você for, não volte. Depois de quase 3 décadas de humilhação, Rosa respirou fundo e respondeu: Então eu não volto. Ai, glória a Deus. E foi embora, com os filhos, com a cunhada, com a própria vida nas mãos. O renascimento. A Rosa foi morar na antiga casa da mãe. Começou a trabalhar, recuperou a autoestima, entrou na faculdade, se reencontrou com Deus, com a espiritualidade e consigo mesma. Ela floresceu. Hoje é conhecida como uma mulher iluminada, amorosa, forte, de coração gigante. Já o Henrique, de vez em quando alguém vê ele vagando pela rua, magro, acabado, perdido. Vive dizendo que corre quilômetros por dia para tirar o álcool do corpo, mas ninguém tira a carga espiritual que ele carrega. E a Morgana? A Morgana desapareceu da vida da Rosa pouco depois da consulta no centro espírita. Nunca pediu desculpa, nunca admitiu nada, nunca procurou ninguém.
apenas sumiu. Mas o silêncio dela diz mais do que qualquer confissão. E até hoje, quando falamos dela, o ar parece mais pesado. A lição que fica. Oi, gente, mas engraçado, porque assim, então foi só para ela, foi pro casamento dela ou foi meio que pros dois? Porque ela conseguiu seguir em frente, se livrar meio que disso, sabe? E seguir a vida dela, mas ele continuou na mesma merda, né? Vamos dizer assim, do mesmo jeito. Não, também fiquei essa dúvida agora, sabe? Não sei. A lição que fica. A Rosa pediu para você encerrar o relato assim. Amiga invejosa não é amiga, é veneno lento. Nem todo presente é presente. Às vezes, uma maldição embrulhada em papel bonito, o mal não precisa de oportunidade. Ele só precisa de alguém disposto a enviá-lo. Com certeza, gente. E muitas vezes, e aqui acaba o relato, tá? E muitas vezes você não precisa fazer trabalho nenhum. Só o seu olhar, a sua energia, a sua intenção já destrói a vida de uma pessoa. Então, vigiai, gente. Para de achar que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Cada um tem um propósito, um plano, sabe? Uma vida. Corre atrás, vai viver, para de ficar olhando para a vida dos outros. Não pense no que os outros vão falar ou pensar de você, só viva, mas viva, faça o bem, sabe? Porque o bem sempre volta para você. Mas, gente, esse foi o relato de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Divulga aí o meu canal no YouTube para mais pessoas crescer junto com a gente e me motivar ainda mais vir trazer relatos para vocês. Se vocês têm algum relato para me enviar, seja ele de vida, seja ele espiritual, seja ele de terror, o link está na descrição do vídeo ou no comentário fixado do vídeo também, ok? Não se esqueçam de me seguir no Instagram e no TikTok. Amanhã eu volto com mais relatos. Um beijos e fui!